Capítulo 3. O caminho da verdade. Quando o cavaleiro acordou, Merlin estava sentado em silêncio ao seu lado. Desculpe por ter agido de maneira tão pouco gentil, disse o cavaleiro. Minha barba ficou toda encharcada, acrescentou ele, bem gostoso. Não precisava se desculpar, disse Merlin. Você acaba de dar o primeiro passo para sair dessa armadura. O que você quer dizer? Você verá, replicou o mago. Em seguida levantou-se. Está na hora de você partir. Isso deixou o cavaleiro perturbado. Ele estava gostando da vida na floresta, com Merlin e com os animais. Além disso, não parecia ter nenhum lugar para ir. Juliet e Kristoff aparentemente não queriam que ele voltasse para casa. É verdade que poderia retomar as atividades de cavaleiro e participar de algumas cruzadas. Ele tinha uma boa reputação e havia diversos soberanos que ficariam felizes em tê-lo ao seu lado. Mas lutar parecia não ter mais um propósito. Merlin lembrou o cavaleiro que o seu novo propósito era livrar-se da armadura. Por que me importar? Perguntou o cavaleiro morosamente. Para Juliet e Kristoff, não faz diferença eu retirar ou não essa armadura. Pense em você mesmo, sugeriu Merlin. Ter ficado preso todo esse tempo, nesse aço, lhe causou um monte de problemas. E a sua situação só irá piorar com o passar do tempo. Você pode até vir a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Acho que a minha armadura se tornou sim um estorvo, replicou o cavaleiro. Estou cansado de arrastá-la de um lado para outro. E não aguento mais comer purê de comida. E pensando bem, não consigo nem coçar minhas costas quando tenho vontade. E quanto tempo faz que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor, ou ouviu o som de uma melodia bonita, sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Nem lembro, resmungou o cavaleiro. Você está certo. Eu tenho de retirar essa armadura para mim mesmo. Você não pode continuar a viver e a pensar como fazia no passado, continuou Merlin. Essa é a principal razão por que ficou encarcerado nessa prisão de aço. Mas como conseguirei mudar isso? Perguntou o cavaleiro inquieto. Não é tão difícil como pode parecer, explicou Merlin, conduzindo o cavaleiro até uma trilha. Este foi o caminho que você percorreu para chegar até esta floresta. Não percorri nenhum caminho, disse o cavaleiro. Estive perdido durante meses. É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo, replicou Merlin. Você quer dizer que esse caminho estava aqui, mas eu não conseguia vê-lo? Sim, e você pode voltar por ele se quiser. Mas ele conduz à desonestidade, à ganância, o ódio, ciúme, medo e ignorância. Você está dizendo que eu sou todas essas coisas? Perguntou o cavaleiro indignado. Às vezes você é uma delas, admitiu Merlin. O mago, então, apontou para outra trilha. Ela era mais estreita que a primeira e bastante íngreme. Parece uma subida árdua, observou o cavaleiro. Merlin concordou com a cabeça. Este, disse ele, é o caminho da verdade. Ela se torna cada vez mais íngreme à medida que se aproxima do cume, de uma montanha que fica lá longe. O cavaleiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo. Não sei se vale a pena. O que é que eu vou ganhar quando atingir o topo? Trata-se do que você vai perder, explicou Merlin, a armadura. O cavaleiro ponderou sobre isso. Se retornasse pelo caminho que tinha percorrido antes, não havia esperança de remover a armadura, e ele provavelmente morreria de solidão e fadiga. Parecia que a única maneira de se livrar da armadura era seguir pelo caminho da verdade. Mas assim, ele poderia morrer, tentando escalar aquela egoísta e encosta tão íngreme. O cavaleiro olhou para o difícil caminho à frente. Depois olhou para o aço que cobriu seu corpo. Está bem, disse ele, resignado. Tentarei o caminho da verdade. Merlin assentiu. A decisão de seguir por uma trilha desconhecida com essa armadura pesada, atravancando seu caminho, requer muita coragem, destacou o mago. O cavaleiro sabia que era melhor começar imediatamente ou corria o risco de mudar de ideia. Vou pegar o meu fiel cavalo, disse ele. Oh, não, falou Merlin, balançando a cabeça. Há trechos no caminho que são estreitos demais para um cavalo passar. Você terá de ir a pé. Perplexo, o cavaleiro se
tatelou sobre uma pedra. Acho que eu prefiro morrer com uma barba encharcada, disse ele, com a sua coragem esvanecendo rapidamente. Você não viajará sozinho, explicou Merlin. O esquilo o acompanhará. O que você espera que eu faça? Que monte nas costas do esquilo? Perguntou o cavaleiro, temeroso, só de pensar em fazer aquela árdua viagem com um animal de fala esperta. Talvez você não possa montar em mim, disse o esquilo, mas vai precisar de mim para ajudá-lo a comer. Quem mais vai mastigar nozes para você empurrar através dessa viseira? Rebeca, que ouvira a conversa de uma árvore próxima, sobrevoou ao cavaleiro e pousou em seu ombro. Também vou com você. Já estive no topo da montanha e sei o caminho, disse ela. A disposição dos dois animais em ajudar conferiu ao cavaleiro a coragem de que ele necessitava. Bem, não é que isso é incrível? Ele disse a si mesmo. Um dos cavaleiros de elite do reino precisando ser encorajado por um esquilo e um pássaro. Ele fez um esforço para ficar de pé, sinalizando a Merlin que estava pronto para começar a sua viagem. Enquanto caminhava em direção à trilha, o mago pegou uma magnífica chave dourada que estava no seu pescoço e entregou-a ao cavaleiro. Essa chave abrirá as portas dos 3 castelos que bloquearão o seu caminho. Eu sei, gritou o cavaleiro impulsivamente. Haverá uma princesa em cada castelo, e eu matarei o dragão que a mantém cativa e a salvarei. Basta, interrompeu Merlin. Não haverá princesa em nenhum desses castelos. Mesmo se houvesse, você agora não tem a menor condição de resgatar quem quer que seja. Você tem que aprender a se salvar primeiro. Repreendido dessa forma, o cavaleiro calou-se, e Merlin continuou. O primeiro castelo chama-se Silêncio. O segundo castelo, Conhecimento. O terceiro, Vontade e Ousadia. Após entrar neles, você encontrará a saída somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Do ponto de vista do cavaleiro, isso não parecia ter graça nenhuma comparado com salvar princesas. Além disso, no momento, visitas a castelos realmente não atraíam muito. Por que não posso simplesmente contornar os castelos? Perguntou ele, amuado. Se fizer isso, se você extraviar-se-á do caminho, com toda certeza se perderá. O único meio de chegar ao topo da montanha é atravessando esses castelos. O cavaleiro suspirou profundamente, enquanto mantinha o olhar fixo na trilha estreita e íngreme à sua frente. Ela desaparecia entre altas árvores que se destacavam contra um agrupamento de nuvens baixas. Pressentiu que essa jornada seria muito mais difícil do que uma cruzada. Merlin sabia que o cavaleiro estava pensando. Sim, concordou ele. Há uma outra batalha a ser travada no caminho da verdade. A luta será aprender a amar a si mesmo. Como eu farei isso? Perguntou o cavaleiro. Para começar, você tem de aprender a se conhecer, respondeu Merlin. Essa batalha não pode ser vencida com a sua espada, portanto, você pode deixá-la aqui. O olhar gentil de Merlin pousou sobre o cavaleiro por um instante. Depois ele acrescentou: se você encontrar algo com que não consiga lidar, basta me chamar que eu irei. Você quer dizer que pode aparecer em qualquer lugar que eu esteja? Qualquer mago de respeito pode fazer isso, respondeu Merlin. Em seguida desapareceu. O cavaleiro estava assombrado. Ora, ele sumiu. O esquilo concordou. Algumas vezes ele faz mesmo coisas do arco da velha. Vocês vão desperdiçar toda a energia falando. Rebeca os repreendeu. Vamos em frente. O elmo do cavaleiro rangeu enquanto ele assentia com a cabeça. Eles começaram a marcha com o esquilo na frente, o cavaleiro e com Rebeca no ombro atrás. De tempos em tempos, Rebeca voava em missões de reconhecimento e voltava para relatar o que vira. Após algumas horas, o cavaleiro desmoronou, exausto e dolorido. Não estava acostumado a viajar de armadura sem estar montado no cavalo. Como já estava quase escuro, Rebeca e o esquilo decidiram que poderiam parar ali para descansar à noite. Rebeca voou entre os arbustos e voltou com alguns frutos, que empurrou através dos orifícios da viseira do cavaleiro. O esquilo foi até um riacho próximo e encheu algumas cascas de nozes com água para que o cavaleiro pudesse beber por meio do canudo que ele lhe dera. Cansado demais para permanecer acordado e esperar as nozes que o esquilo ainda preparava, o cavaleiro adormeceu. Página 50. Ele foi acordado na manhã seguinte pelo brilho do sol. Desacostumado com a luminosidade ofuscante, ele semicerrou os olhos. Nunca antes sua viseira havia permitido a paisagem de tanta luz.
Tentava compreender esse fenômeno quando percebeu que Rebeca e o esquilo olhavam para ele tagarelando e murmurando agitados. Empurrando o corpo até se sentar subitamente, se deu conta de que conseguia ver mais do que no dia anterior e podia sentir o frescor do ar de encontro ao seu rosto. Parte da viseira havia se rompido e caíra. Como isso aconteceu? Ele ficou pensando. O esquilo respondeu à sua pergunta não verbalizada. Esse pedaço enferrujou e se desprendeu. Mas como? Perguntou o cavaleiro. Por causa das suas lágrimas, dos seus prantos, depois que você viu a carta em branco do seu filho. O cavaleiro refletiu sobre isso. A tristeza que ele sentira fora tão profunda que a armadura não pôde protegê-la dela. Muito pelo contrário, suas lágrimas haviam começado a romper o aço que o circundava. É isso, exclamou ele. Lágrimas de sentimentos reais me libertaram desta armadura. Ele colocou-se em pé tão rápido como há muitos anos não fazia. Esquilo, Rebeca, gritou ele. É realidade, vamos seguir o caminho da verdade. Rebeca e Esquilo estavam tão deleitados com o que estava ocorrendo ao cavaleiro que nenhum deles mencionou que aquela rima tinha sido terrível. Os três continuaram na montanha acima. Era um dia particularmente agradável para o cavaleiro. Ele percebia as minúsculas partículas iluminadas do sol que atravessavam os galhos das folhas e das árvores. Olhou de perto o rosto de alguns tordos e viu que não eram todos iguais. Ele falou isso para Rebeca, que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças entre as formas de vida, porque está começando a perceber as diferenças no seu interior. O cavaleiro tentou entender o que exatamente Rebeca queria dizer com isso, mas era orgulhoso demais para perguntar, pois ainda pensava que um cavaleiro deveria ser mais inteligente do que um pombo. Nesse exato momento, Esquilo, que fora fazer um reconhecimento da estrada mais adiante, voltava numa carreira. Página 52. O Castelo do Silêncio fica logo depois da próxima subida. Excitado com a perspectiva de ver o castelo, o cavaleiro seguiu ainda mais rápido. Começou a andar no alto da colina, já estava quase sem ar. Era verdade, um castelo emergia à frente, bloqueando completamente o caminho. O cavaleiro confessou ao Esquilo e a Rebeca que estava desapontado. Esperava uma extravagante estrutura, em vez disso, um castelo do silêncio parecia com qualquer outro castelo da região. E Rebeca sorriu. Quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. O cavaleiro acenou com a cabeça, sinalizando que concordava com a sabedoria contida naquelas palavras. Passei a maior parte da minha vida sofrendo desapontamentos. Lembro-me de estar deitado no berço pensando que era o bebê mais bonito do mundo. Então minha governanta olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Acabei desapontado comigo por ser feio ao invés de bonito e desapontado com a governanta por ela ser tão rude. Se tivesse aceitado de verdade que eu era bonito, o que ela me disse não teria tido nenhuma importância. Você não teria ficado desapontado, explicou Esquilo. Isso fazia sentido para o cavaleiro. Estou começando a achar que animais são inteligentes e mais inteligentes do que os homens. O fato de poder dizer isso faz de você um ser tão inteligente quanto nós, replicou Esquilo. Não, acho que isso tem a ver com ser inteligente, disse Rebeca. Os animais aceitam. Os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer: espero que o sol apareça amanhã para eu poder ir até o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Logo chegaram à porta de um imenso castelo. O cavaleiro tirou a chave dourada do pescoço e encaixou na fechadura. Enquanto abria a porta, Rebeca sussurrou: nós não vamos entrar com você. O cavaleiro, que estava aprendendo a amar e a confiar nos animais, ficou desapontado porque eles não iriam acompanhá-lo. Ele quase mencionou isso, mas se conteve a tempo. Novamente estava tendo expectativas.
Os animais sabiam que o cavaleiro hesitava em entrar no castelo. Podemos levá-lo até a porta, disse Esquilo, mas você tem que entrar sozinho. Quando Rebeca saiu voando, ela bradou para incentivá-lo. Nós o encontraremos do outro lado.